estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde. No caso, hoje, 28 de dezembro de 2025, é o último programa do ano. Nós fizemos aí quase que 50 programas esse ano e eu estou muito feliz da gente encerrar o ano, quer dizer, que o último programa do ano seja com o tema que a gente está trazendo, que é um tema que a mim, particularmente, é um tema muito caro, que é a proteção dos animais. E nós estamos trazendo aqui hoje uma pessoa muito bacana, que se dedica a essa causa há décadas e que há 8 anos é o diretor-presidente de uma das sociedades de proteção de animais, dos animais mais importantes do Brasil, se não a mais importante. E nós temos, então, o prazer de ter aqui conosco na bancada Marcelo Marques, que de origem, né, ele é um artista, ele é um desenhista, um cartunista, e ele começou a sua relação com essa organização, com a SUIPA, justamente fazendo cartoons para a então presidente, a dona Isabel, que ele carinhosamente chama de Bebel, que faleceu em torno de uma década atrás, e então ele assumiu, ele de associado da SUIPA, ele passou a ser o diretor-presidente, e ele carrega essa instituição com muito esforço, né? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse esforço, porque a SUIPA é uma organização sem fins lucrativos, mas tem despesas. Então nós vamos conversar sobre essa questão do equilíbrio financeiro da sociedade, né? Sociedade União Internacional de Proteção dos Animais. Essa é a tradução de SUIPA. E então ele vai contar um pouquinho da história dessa sociedade, primeiro a sua história pessoal, né? E depois a história da própria sociedade, que ano que vem, em abril de 2025, vai estar completando 82 anos. Daqui a pouco também eu comento por que eu conhecia a SUIPA, que eu conheci de nome, né? Eu sou carioca, a SUIPA está aqui no Rio há 82 anos, vai fazer. Então eu já conhecia a SUIPA, mas não tinha nenhuma parceria com ela e também nunca tinha ido à sociedade. E fui ontem, fiz até umas fotos e tal, e batemos um papo, eu e o nosso convidado, e eu fiquei deslumbrado com o trabalho que é feito lá, com a abnegação, é isso o termo? Dos seus diretores que trabalham pro bono e que mantém ali, por exemplo, agora 1.200 animais acolhidos com as suas necessidades todas atendidas, como medicamentos, vacinas, cirurgias eventualmente necessárias. Eles têm eu fui a Benfica, e eles têm uma outra área, já rural. Benfica é um bairro aqui da zona norte do Rio, mas eles têm uma área rural num outro município, em Itaboraí, onde ficam os animais acolhidos também, mas os animais de grande porte, como cavalos, bovinos, suínos, e tem um mascotinho que é um burrico. Então eu queria, Dirceu, olha o nosso cérebro. Dirceu foi o convidado do programa passado. Nós falamos sobre vigorexia, um tema também muito interessante, que eu estou conhecendo mais agora. Mas, Marcelo Marques, queria que você então se apresentasse para os ouvintes, mas não ainda apresentasse a SUIPA, mas você mesmo. Como é que é a tua história até você chegar nessa situação? Bom, primeiro eu nasci em Recife, né? Você é pernambucano. Sou pernambucano, entendeu? E moro aqui no Rio já faz anos. Você é do Recife ou de Recife? Qual é o certo? Eu chamo de Recife. De Recife, tá. Entendeu? Então, minha vida está aqui, eu sou cartunista. Você chegou no Rio quando?
Não me lembro, mas eu acredito que quando eu tinha meus 23 anos, mais ou menos 23, Mas você 24 fez, anos, antes da gente começar o programa, você fez um comentário. Nós fizemos uma conversa sobre o Oswaldo Montenegro. Você disse que ele era de Brasília e que vocês eram amigos de Brasília. Sim, amigos de Brasília. Você de Recife, você foi para Brasília antes de vir para o Rio. Isso, porque meu pai é militar, né? Então, cada hora está no local. Sim. Né? E foi em Brasília que nós nos encontramos. Sim. E aí eu já tinha a ideia de levar a vida artisticamente. Com o Brasília ainda estava no início, né? Uhum. Eu tinha que ir Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Eu optei para vir para o Eram as capitais culturais do Brasil. Exatamente. E aí fui aqui... Não que Recife não tenha sua cultura extraordinária, Sim, né? Exatamente. Ela é bem rico, né? Isso. O Nordeste, aliás, o Brasil inteiro é Inteiro, bem rico. inteiro. Né? Entendeu? E aí, com essa amizade do Oswaldo, né? Eu fui trabalhando com ele aqui, trabalhando com ele ali. E aí fui depois para agências de publicidade. Uhum. Entendeu? Mas você disse que nunca fez curso de desenho, né? Não. Você é um cartunista. Qual foi a expressão que você deu? Foi Deus que te deu esse dom? Papai do céu que me deu, né? Eu Isso. nunca aprendi, né? Aliás, para não dizer que eu nunca fiz o curso, eu fiz que eu saí, porque o professor falou que meus desenhos, meus personagens, tinham que ter 5 dedos, e meus personagens têm 4, né? Eu falei, não, quem determina sou eu, né? Você é o criador da obra, das obras. Me desempolguei e saí. Jura que ele disse isso? Eu falei que teria que ter 5 dedos, não, tem 4. São 4, né, Mickey? Muitos desenhos mantêm os 4 que dizem que é o futuro, né? A tendência é a gente perder o mindinho. Ah, é? Dizem, né? Existe isso, eu já não tô sabia. lá na frente. Já na frente, você já estava lá na frente, você era de vanguarda desde essa época. Exatamente. E esse professor de retaguarda, né? Porque, pelo amor de Deus, perder um aluno com esse seu dom por causa disso, não sabia nem que isso seria possível, tanto rigor assim, porque a arte é uma coisa livre, né? É livre. Pois é, isso que eu não gostei, né? Falei, não, desculpa, vai ser não. Essa é uma característica, né, do meu estilo Então, assim, artisticamente, né, há muito tempo, acho que eu deveria ter meus 17 anos, eu namorei uma menina em Brasília, o pai dela era desenhista, né, conhecido em Brasília, né, Siroba. E ele me deu um conselho que eu carrego até hoje, né? Então, ele para mim era uma referência. Aí, perguntei para ele qual é o curso que ele indicaria. Sabe qual foi o curso que ele disse? Não. Nenhum. Ele falou assim, não faça nenhum. Até que você pegue seu estilo. E eu fiquei guardado com isso. Só que aí, quando você acha que você já tem o estilo, você não precisa mais de curso. Então, eu agradeço até hoje a ele. Siroba, grande ilustrador. Infelizmente, já nos deixou. Aí foi isso. Mas aí chegou no Rio, foi contratado por agência de publicidade e foi tocando a vida. Fui tocando a vida. Foi aí que eu me tornei associado da Suípa. Né? Associado, explica o que é ser associado, porque depois a gente vai falar sobre isso, porque eu queria que ao final do programa a gente conseguisse influenciar as pessoas para que elas se associem também para contribuir com essa obra fantástica. Mas o associado, você se cadastra na Suípa, né? E você contribui mensalmente, só que você não tem a obrigação, né? Então, o mês que você não puder contribuir, não tem problema nenhum, você determina o valor. Né? Você só pediu para que as pessoas que fossem contribuíssem com mais de R$30, porque vocês têm desconto de banco. Exatamente. E tal, senão... E a gente usa aquilo, né? R$1 por dia. Entendeu? Sim, exatamente. Entendeu? A Acnur faz isso também, eu acho. Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras, perfeito. Também. Então... eu me tornei associado e por ser desenhista... Não, deixa eu te interromper, porque também o mínimo é R$30, né? É o mínimo. É o mínimo. As pessoas não precisam se apegar a isso, né? Não, lá a gente tem associados que contribuem com vários valores, né? É livre, né? Isso. Entendeu? Então, por ser desenhista, né? A senhora Isabel... Mas como é que você descobriu a Suípa lá atrás para se associar? Como é que foi esse mecanismo? Pela diretora social, entendeu? Que é a diretora social, entendeu? E ela era sua amiga. E essa me convidou, vamos conhecer a Suípa. Eu já gostava de bichinho, né? Que legal, bacana, não sei o quê. Foi assim que eu cheguei até a Suípa. Aí ela apresentou a possibilidade de você se associar. Exatamente. Você escolheu lá um valor e foi embora. Isso há décadas atrás. Já tem bastantes anos. E aí a Isabel, né? Querida Bebel, pediu para eu fazer a logo. Isabel era presidente, a presidente que ficou na presidência 28 anos da organização. 28 anos, perfeito.
pediu para eu desenvolver a ilustração, né? A logomarca da Suipa, né? Que eu carrego até hoje com muito carinho. Eu tirei foto ontem lá, você tem quadros e tal. Isso que eu tenho seus, sei lá, 35, 40 anos atrás. Né? Esse desenho tem 40 anos. É, por aí mesmo. Que é a marca da Suipa até hoje. Que é a logo da Suipa até hoje. Até hoje, Já tinha a ideia, né, de ser um animalzinho carregando a trouxinha. A gente só botou o traço. Né? E qual o simbolismo dessa trouxinha? Porque assim, a Suipa, ela é escrita nossa cultura, né? Se você ler da esquerda para a direita. Então leva a crer que Suipa tá para lá. Tá. Mas o cachorrinho está no sentido contrário, o que ele não gostou da Suipa, não. Porque o trabalho da Suipa é pegar aquele animal vítima de maus tratos, né? Cuidar dele, botar ele saudável e arrumar um lar para ele, uma família. Então, no caso aqui, o cachorrinho acabou de arrumar um lar. Está saindo da Suipa e indo para o lar. Está indo para a nova casinha dele. Bem bolado. Essa aqui foi a ideia que a gente fez. A ideia é ótima. Ótima. Bacana, estou vendo. Mas aí você estava falando da dona Isabel, da Bebel. Ela te pediu, quando você foi lá visitar e conhecer, se associou e ela descobriu que você era cartunista. Isso. Aí começou a te encomendar. Isso, aí pedia para fazer cartilha, desenho para camisetas, né? Ontem eu vi lá, vocês têm calendários, tem xícaras, né? Isso, com os produtos com a marca Suipa. Isso. O que mais que tem além de camiseta, xícara e calendário? Tem canetinha, chaveiro, entendeu? Tem bastante coisas, né? Bolsas, né? Tiracolo. Quando você estiver lá, me manda essas, se você tiver algumas fotos, porque a gente vai reeditar esse programa, vamos baixar o programa de hoje que está no YouTube. E aí a gente vai reeditar e na reedição a gente bota essas imagens, só para as pessoas conhecerem o que a gente está falando aqui, né? Isso. E aí você começou, então, se associava e fazia pro bono esses desenhos, né? Você não cobrava nada. Não, absolutamente. E aí aconteceu que a nossa amiga, aos 62 anos, foi-se embora para outro plano. Exatamente. E a Bebel deixou vago a direção. Como é que aconteceu de você acabar assumindo a presidência? A Suipa, ela tem bastante dívidas, né? Então, ninguém queria assumir por causa disso, né? E ficou um problema, né? Eu falei, gente, e agora? O que vai acontecer? E aí nós estávamos falando de 150 empregos, na época tinha, e mais ou menos 5 mil animais. Né? Então, a prefeitura... Internos. Né? 5 mil internos. Iria assumir. E aí ninguém se candidatando, e aquilo foi, não sei, foi me dando uma agonia, não sei qual é a palavra, né? De assumir. Por outro lado, eu falei, gente, como é que eu posso assumir? Eu não sou empresário, eu não sou gestor, sou desenhista, né? Mas ninguém assumindo. Aí até que eu me atirei, né? Aí você tem que botar em jornais, né, de grande circulação, não sei o quê. Para se outras pessoas quisessem se candidatar. Exatamente. Aí é um período de um mês, aí eu pedi para duplicar, para eu ter a certeza mesmo que ninguém queria, para eu poder assumir. Né? E aí eu pensei, né? Bom, Deus me botou nessa, com certeza ele vai me ajudar, né? Vai me dar um jeito de ajudar a administrar isso aqui. E aí estamos aí há 8 anos, né? Então, agora vamos falar um pouquinho da Suipa. 1943 é a data de fundação da organização. E, o que você tem da história dessa fundação? Da onde veio essa ideia? Vamos lá. Conta a história lá, né? Nós estamos em plena Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. 1943, perfeito. E aí? Então, aí conta que no início, essa sigla Suipa, né? Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, este I de internacional, no início era I de infantil, porque quem começou com a Suipa foram as crianças, obviamente com o apoio dos pais. Eu acho que foi crescendo tanto que os pais resolveram se unir e fazer, não, vamos fazer uma coisa, né, mais sólida, né, para ajudar esses animais que estão na rua, né, cuidados, né, esses vítimas de maus tratos. Então foi assim que surgiu a Suipa, que eu, por mim, né, eu sempre falo para todos, continuava o I de infantil, né? Até mesmo porque meu traço também tem um quezinho de infantil, né? Não, até nós discutimos isso,
primeiro lá no Galpão das Artes Hélio Pellegrino, da Conlurb, que é coordenada pela nossa amiga Ana Cristina Damasceno, e depois ontem lá, quando a gente esteve presencialmente na Suípa, você disse que esse União Internacional, que faz parte do nome, inclusive de alguma forma até atrapalha a compreensão das pessoas e a percepção das pessoas que a Suípa precisa de ajuda, porque às vezes você me contou que essa união internacional parece que você faz parte de uma rede internacional e que recebe dinheiro do exterior e que você não precisa de auxílio, né? Isso dá talvez tenha uma perda de possíveis associados. Não, eles já recebem dinheiro da Europa, dos Estados Unidos, né, em euro, em dólar, então essa organização está muito bem, obrigado. Mas você mencionou aqui que quando há 8 anos atrás você assumiu, muita gente não quis assumir por causa das dívidas, né? E me impressionou, né, na conversa que a gente teve ontem, essa questão das dívidas, porque a importância da instituição, e é bom que se frise, ela não é importante só para os animais, né? Ela é importante também para os humanos, porque muitos desses animais que vocês acolhem estão doentes de doenças que são zoonoses, que passam para os humanos, né? Então vocês não só acolhem, como tratam, né? Então, mas fala um pouquinho dessa questão das dívidas que você já encarou de frente. São dívidas milionárias, né? Digamos assim. Milionárias na acepção da palavra mesmo, né? Pelo que você disse. Entendeu? E é aquilo, né? A Suípa ela tem o seu abrigo, né? E dentro desse abrigo tem alguns departamentos de zoonose, como a esporotricose, né? Temos hoje a leishmaniose, que está vindo aí com força total, entendeu? Que são animais que poderiam estar na rua sujeito a essa transmissão. E mesmo os saudáveis, né? Porque na época eram 5.000 animais dentro da Suípa, né? Poderiam estar todos na rua sujeitos também a pegar zoonose. Ontem você me quantificou de aproximadamente 1.200 que estão lá hoje, né? Hoje, sim, perfeito. Mas quando eu assumi eram cerca de 5.000 animais. Tá? Para 60 funcionários cuidarem, né? 60 e poucos, né? Hoje, né? 60 e poucos. Não, e uma coisa também que me causou admiração no trabalho de vocês é que com esses problemas, aliás, eu estou recebendo aqui, não sei por que razão, uma ligação da Suípa, olha aqui que interessante, eu não sei o que eles querem, mas não sei se eles querem participar do programa, tem que participar via YouTube, né? Porque a gente não tem... O nosso telefone aqui de recepção de ligações está offline. Eu vou passar para o Geraldo. Geraldo, dá uma ligadinha para esse número que ligou para a gente. Eu vou te dizer já qual é. Você pode anotar aí, Geraldo? Bota o número aí. Deixa eu ver. Ligar. Gente, eu estou aqui com o celular na mão, para quem está nos ouvindo pelo rádio, tentando conectar. A Suípa ligou para a gente agora, talvez seja alguma... Vamos botar no ar essa ligação logo, pronto. A gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Estou ligando aqui para a Suípa, vamos ver o que eles... Se é que realmente não foi um engano, né? Porque às vezes a gente liga por engano, né? Clica no link, na verdade sai uma ligação, eles não estão nem atendendo, deve ter sido engano. Mas aí uma coisa que me chamou muita atenção e que me aumentou a admiração que eu já tinha construído em relação à Suípa, é que por causa dessas dificuldades financeiras da instituição, muitos estão com seus salários ou atrasados ou pagos parcialmente e continuam prestando serviço, né? Fala um pouquinho assim do teu sentimento por esses teus colaboradores, que eu fiquei muito tocado com isso, né? Entendeu? Eu normalmente, às vezes, as pessoas falam para mim, você é um herói. Eu falei, não, heróis são meus funcionários que, com salário atrasado, continuam junto com esse trabalho, acreditando que a gente vai reverter. E aí isso dá mais força para a diretoria se empenhar para a gente reverter. Porque assim, sabe,
Tem a questão dos animais, né, que estão vítimas de maus trato, que precisam de ajuda. Aí tem os funcionários que também precisam, né, dessa remuneração, né, para sobreviver. E muitos estão ali, né, mesmo sabendo disso, apostando junto comigo. Então isso me dá muita força, sabe, para que eu continue à frente lutando por eles, né? Então eu falo assim, desde que eu assumi, que eu falo, eu vou cuidar de animais e dos humanos, dos dois, entendeu? Porque é muito bonito, sabe? Eu me sinto muito honrado, né, de ter uma equipe que está junto comigo, apostando, né? Porque no dia, sabe, que eles cansarem, né? O que será da Suipa? Sim. Entendeu? O que será dos animais? Aqui será dos animais. Nós temos outras organizações desse nível que fazem o trabalho que vocês fazem? Temos a UIPA, que fica em São Paulo, entendeu? Né? Ela também tem, acredito que eles não têm um ambulatório que nem nós temos. Vocês né? têm, como eu vi ontem, vocês não só têm ambulatório que atende, e atende inclusive pessoas do redor, né? Pessoas mais de baixa renda, que não têm recurso para levar um cão, um pet no veterinário, mas vocês também têm centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico, exatamente. A gente dá um atendimento com preços populares, né? A gente cobra porque tudo tem custos, né? Claro. Quem banca são os associados, então a gente não tem. Gostaríamos de atender de graça, mas é impossível, né? Gente, eu no decorrer do programa, eu vou falar rapidamente, mas vou repetir. Ó, a Suípa está ligando de novo. Deixa eu falar aqui. Alô? Pode falar, nós estamos no programa. O senhor me ligou? Não, você que me ligou. Então foi engano, não é isso? Então foi engano. Tá bom então, um abraço. Tava vendo a live, deve ter sido engano. Isso, acompanha o programa aí e divulga o link. Beleza, então. Valeu. Valeu. Então, foi engano mesmo. Mas, o que eu estava falando? Volta aqui. Nós estamos falando do ambulatório. Ah, sim, do centro cirúrgico e tal. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Vou lembrar por que eu entrei em contato com vocês, que os ouvintes ainda não sabem. Eu sou médico, pneumologista, sou ativista da saúde e o meu ativismo principal, tem vários, né? Mas o principal é em relação ao tabagismo. E na questão do tabagismo, um dos focos relacionando doença humana e do meio ambiente então a questão das guimbas, né? Nós temos um número extraordinário de fumantes no planeta, 1,25 bilhão de pessoas no planeta são fumantes, em média consomem cigarro convencional, em média entre 20 a 30 unidades por dia, ou seja, produzem cada um desses 1 bilhão e 25 milhões, 250 milhões, produz de 20 a 30 guimbas. As guimbas são plástico, acetato de celulose, é plástico. Mas além de ter plástico, elas também têm as substâncias químicas, as 7.000 substâncias químicas. Então já fez uma experiência, chama-se dose letal 50. Você põe uma guimba num litro d'água e bota um peixe, ou 2 peixes, como se fosse um aquário. 50% dos peixes vão morrer porque estão naquela água. Então chama-se dose letal 50. Então a guimba é tóxica do ponto de vista químico e ela é plástico, o que vai gerar microplástico e nanoplástico depois nos oceanos, pela força das marés e pelo sol. Então eu criei um projeto chamado Praia Não É Cinzeiro e Nem Lixeira, mas inicialmente a praia não é cinzeiro. E aí fotografava a guimba na praia, coletava a guimba e fotografava, e fazia campanha, e faixas, e camisetas. E aí, um dia eu tive com um professor americano da Universidade de San Diego, chamado Thomas Novotny. E o Thomas, ele é o cara que mais entende, mais estuda a guimba no mundo. Então ele tem, enfim, uma dedicação muito grande, ele eliminou as guimbas do campus lá da universidade dele, e ele teve um dia o Brasil, na Fundação do Câncer, numa reunião com vários técnicos, eu era um deles, e eu conversando com ele, ele falou: Alexandre, você
é maluco. Mas existem ativistas ainda mais malucos do que você, que são os ativistas do meio ambiente. Eles são malucos. E aí eu fiquei com aquela... E ele sugeriu que eu me associasse à luta do meio ambiente mais global, né? Mais, não só voltada para a saúde humana, mas também para o meio ambiente como um todo. E aí eu comecei realmente a frequentar locais que tinham reuniões de ecologistas, de ambientalistas. E aí o meu projeto, que inicialmente era livrar os oceanos das guimbas, passou a livrar dos plásticos de uma forma geral. E comecei então a sensibilizar pessoas, amigos e tal, para fazer essas coletas de tampinha. Porque as guimbas, a gente produz por ano 6 trilhões de guimbas no planeta. Dos 6 trilhões, 75%, ou seja, 4 trilhões e meio, são jogados no meio ambiente, sem nenhuma preocupação ecológica. E aí eu comecei a juntar, o meu projeto deixou de ser só praia não é cinzeiro nem lixeira. E aí fui conhecendo pessoas e conheci a Ana Cristina Damasceno no galpão de artes urbanas Hélio Pellegrino, que é aqui no Rio de Janeiro, perto da Pontifícia Universidade Católica, a PUC Rio, ali na Gávea. E eles fazem um trabalho incrível de coleta, de reaproveitamento e tal. E arte, né? Inclusive porque o Hélio Pellegrino, além de ser um arquiteto, ele é um artista, que você conhece muito bem, que eu até queria trazer o programa e vou trazer, só que ele está morando em Búzios, então está mais difícil. E aí, aliás, ele é o patrono do galpão, por isso que o galpão chama-se Hélio Pellegrino. E aí, nessa história, eu comecei a deixar as tampinhas plásticas que eu e meus parceiros juntávamos para o galpão fazer o que quisesse com ele. Eu não sabia exatamente qual o destino que eles iriam dar. Até que eu descobri que vocês coletavam essas tampinhas lá no galpão, vocês, Suípa, e levavam as tampinhas. E eu me lembro que a última vez que eu deixei foram 270 quilos. E ontem, quando eu visitei vocês lá, o seu assessor disse que ali naquela área que vai ser levado segunda-feira para a empresa que recicla, tem 1,5 toneladas de plástico, né? Quer dizer, a gente livrou a natureza e os animais, né, de 1,5 toneladas de plástico, que Deus sabe lá onde iam parar, né? Onde iria parar essa 1,5 toneladas. E aí aconteceu da gente se encontrar um dia, sem querer, eu acho, lá no galpão, e ficamos nos conhecendo, e aí a coisa ficou para mim bem clara. Quer dizer, nós estamos numa rede de parceiros, de pessoas, essa sim eu chamo de cidadãos do bem, né? Existe um negócio de cidadão do bem aqui que politicamente eu não concordo muito que eles tenham uns rótulos, mas eu acho que você, criando uma rede com pessoas que estão com uma intenção, né, um propósito, que essa é uma palavra muito importante que a gente sempre reitere, né? A gente tem um propósito na vida e eu acho que esse é o propósito muito interessante, porque juntou muita coisa, juntou preocupação com plástico, com animal, com uma instituição que cuida que tem essa percepção que nós somos, de uma certa maneira, responsáveis também por esses animais que estão aí no meio da rua, né? Sim. E você que disse sempre gostou de bicho, mas como é que está sendo para você viver essa realidade desses maus tratos? Porque eu, às vezes, por exemplo, eu lido com a indústria do tabaco e, às vezes, eu percebo que eu tenho que me fortalecer para não achar que o ser humano ele tem jeito. Porque quando eu lido com as estratégias da indústria, estratégias essas que são feitas por gente como eu, né, com seres humanos, que tomam decisões sabidamente que vão matar pessoas, né? A gente tem uma mortalidade por tabaco de 9 milhões de pessoas por ano. O Holocausto da Segunda Guerra Mundial matou durante toda a guerra 6 milhões. Né?
Nós matamos pelo tabaco por gente que tomou a decisão. Eu vou tomar essa decisão aqui, vou fazer a propaganda dessa maneira, eu vou comprar um parlamentar com esse valor para ele defender as nossas teses, eu vou interferir com os gestores que eles não tomem atitudes que não vão prejudicar o nosso negócio, o nosso lucro. Quer dizer, muitas vezes eu tenho que respirar fundo, né? Falei, não, o ser humano é melhor do que isso. Isso não é a essência do ser humano. E quando você fala assim, que a Suípa cuida de animais que sofreram maus tratos, eu não tinha ideia do tamanho dos maus tratos. Quer dizer, o que o ser humano é capaz de fazer. Como é que isso te afeta ou não afeta? Não, ela afeta e bastante, né? Devo dizer que eu sou meio durão, mas eu choro muito, né? Porque você às vezes vê como o ser humano, alguns obviamente, né? O que eles são capazes de fazer com um animal indefeso. Que eu acho isso uma covardia, entendeu? E também, eu sempre falo que tudo começa pelo respeito. Se você não tem respeito a alguma coisa, você vai banalizar aquilo, você, né? Se for um ser vivo, você vai ignorar e não pode, entendeu? Então, na minha opinião, é muito triste. Antes do amor vem o respeito. Com certeza, para mim, o respeito, se você não tem respeito, você não vai dar chance para o amor. O mais importante é o amor. Para mim não é, para mim é o respeito. Porque você respeitando, você vai dar uma chance para o amor se aproximar. Na verdade? Uhum. Então eu tenho essa possibilidade de que você ame aquilo. Se você não respeita, você vai sempre dar as costas. Entendeu? E eu penso assim, Alexandre, para mim é muito triste, por exemplo, se eu for atropelado na rua, eu gostaria de que alguém me pegasse e levasse para o hospital. É assim que eu penso com um animalzinho, quando chega na porta da Suípa, que foi recém-atropelado, poxa, vamos botar para dentro. Eu me sinto na situação dele, a dor que ele está sentindo. Então, eu me lembro, o primeiro animalzinho que me fez chorar na Suípa tem um trilho do trem, né, perto da gente, e amarraram o cachorrinho. O trem passou por cima, então amputou a patinha dele e o rabinho. Era um dia de chuva, isso eram às 6 horas da noite. Eu fiquei imaginando, caramba, né? Se não fosse esses meninos do bem que trouxeram para a gente, esse animalzinho ia morrer sofrendo um dia de chuva. Isso é muito triste, né? Não ter ajuda. Né? Para mim, todo mundo tinha que ter ajuda. Então, acho que isso que me dá força, né? Tentar ajudar um pouquinho que seja. Não, mas uma coisa que você mencionou agora, mas en passant. E depois a gente pode até falar sobre o calendário desse ano. Né? Você já tem o calendário do ano que vem, mas o calendário desse ano. As pessoas amarram o animal na trilha do trem para o trem passar em cima e amputar a perna do animal. Teve uma época que faziam muito isso, entendeu? Então, na Suípa tinha o que eu chamava carinhosamente da minha gangue das 3 patinhas. Amarrava o animalzinho para o trem passar e riam, e daí? E agora? Fica como? Nesse animalzinho sofrendo. Então a gente cuida. E aí você me mostrou uma foto em que haviam vários desses cães, todos já recuperados, felizes, com a cara boa, mas sem uma pata. Sem uma pata. 3 patinhas. E como você viu, todos ali foram adotados, né? Que estavam ali naquele catálogo, né? Que você viu. Então, o olhar deles, sabe, de pedindo ajuda, cara, eu acho... E eu fico bastante feliz quando nós conseguimos recuperar o animalzinho. Né? Ele chega nessa situação e ele se transforma, fica saudável, arruma uma família, que é o melhor ainda de tudo, né? Tem um lar, tem uma Esses família. Cachorros que perderam uma pata arrumaram famílias. Sim. Que adotaram o cachorro sabendo que ele não tinha uma pata. Que ele não tinha uma patinha, exatamente. Então, pra gente é muito satisfação, é o gol, né? É o gol. É o gol, é o a título. sensação do gol. Gol do então, título. Eu fico bastante feliz quando isso acontece, né? Obviamente que alguns não, ficam lá eternamente. Você me mostrou uma tudo. foto também bastante triste de um cachorro que a sua impressão é que teriam posto uma bomba na boca do cachorro e explodiu metade do crânio dele. Né? Exatamente. E ele chegou lá vivo, com Ainda metade vivo. do crânio sem. Isso, ainda é vivo. Os veterinários que têm anos de experiência realmente ficaram assim, impressionados como ele ainda estava vivo, né? Infelizmente, nesse caso, a gente teve que
fazer uma eutanásia, porque não tinha como, né? Tava Vocês, inclusive, na descrição, lá no site de vocês, não, eu acho que foi no Instagram. Depois nós vamos botar os endereços todos. Instagram, o site, né, que eu já vou falar logo, que é www.suipa.org.br. Mas vocês puseram lá uma associação não eutanásica. Qual é a... explica para as pessoas que podem não saber o que significa eutanásia, mas qual foi o objetivo de vocês colocarem isso na apresentação da organização? Porque é o seguinte, eu falo assim, existe eutanásias e eutanásias. Quando a gente se refere que nós somos contra, é porque tem muita gente que tem um animalzinho que tem algum problema e ela vai ter que fazer cirurgia, essas cirurgias têm um custo e dá trabalho. Então muita gente fala assim, tem um remedinho para dormir aí? Não, aqui não tem isso não. Lá fora você procura, nós lutamos pela vida. Dormir que a pessoa quis dizer para ele ir embora, né? Para ele ir embora, exatamente. Então lá nós lutamos pela vida, né? Então, como você viu algumas fotos, você vê que vale a pena. Tentamos, às vezes não dá certo, mas e quando dá certo? Olha a alegria que é, na verdade. Não podemos brincar de Deus. Quem disse que essa é a hora desse animalzinho ir embora? Na verdade, então eu, não só o nosso estatuto, como eu, Marcelo, sou contra a eutanásia nesse sentido de eliminar logo o problema. Sim. Não, vamos lutar, vamos tentar, entendeu? Eu gostaria que lutassem por mim. Eu sempre me ponho na frente, sabe? Então, o que gostaria que fizesse comigo? Que vocês lutassem por mim. Vamos tentar. Se não der, não deu. Paciência. Mas só o fato de você ter tentado, para mim, é maravilhoso. E lá na Suipa acontece muito isso. Então, isso fica claro, Alexandre. Às vezes, quando as pessoas estão lá, né? Aí, quando começa a ver os custos que vai ter de cirurgia, não sei o quê, logo querem eliminar. Entendeu? Então, às vezes abandonam animaizinhos lá na Suipa. Olha, na porta, né? Na porta. Teve um caso, né? Que você não vai acreditar. Nós temos um forno crematório lá. E uma vez um rapaz levou num saco preto um animalzinho para ser cremado. Nós comunicamos, infelizmente estava quebrado, que ele pegou esse saco e jogou naquele lixão da Colube. Sim. Né? E quando chegou o primeiro veterinário... caçamba, né? Na caçamba, isso. Quando chegou o primeiro veterinário da Suípa, isso umas 7 horas da manhã, o porteiro informou que tinha acontecido. E aí o veterinário foi até essa caçamba para ver... O que tinha no saco? O que tinha no saco, de que aquele animalzinho morreu para estar num lixo lá comum. E o animal estava vivo, amigo. Era velho, estava cego, tinha todo raquítico. E, obviamente, ele pegou e cuidou desse animalzinho. Ele mesmo, na casa dele. E se chamava, acho que se não me engano, Esperança. E viveu um bom períodozinho, olha aí, uma vida digna, né? Tentamos. Vários casos lá acontecem. Esse nome isso. Esperança é bem adequado, né? Ao desfecho. Exatamente. Fazem muito isso, né? Nós somos contra, né? É aquilo que você fala, a crueldade que o ser humano é capaz de fazer com vidas indefesas, né? A gente não pode jamais, né? Nunca foi essa a intenção do nosso programa de generalizar, né? Quer dizer, mas que a maldade existe, né? Sim. E vocês quisessem escrever um livro só sobre a maldade do ser humano ali, com os animais, você escreveria um livro desse tamanho, né? Pelo que eu entendi, pelas fotos que você me mostrou, né? Assim como também tem a turma do bem. Do bem, também, exatamente. Né? Então, recentemente, uma senhora levou para mim um gato que estava com fratura exposta na patinha de um gatinho, estava podre já. Não era dela. Se você chegar nem perto, estava do cheiro. Tentamos, fizemos amputação, está lá se recuperando. Isso não tem o quê? Acho que não tem nem um mês. Entendeu? Então, está lá vivo e se recuperando. Vivo, se recuperando. Se Deus quiser, ainda vai arrumar uma casinha, uma família. Bom, né? Daqui a pouco nós vamos fazer um intervalozinho, mas antes do intervalo, eu queria, já que a gente... E eu repito, né? Quando eu reeditar o programa, a gente vai colocar isso na tela mesmo, a informação que você vai passar. Você tem de cabeça aí, eu já citei o endereço do site, que é www.suipa.org.br, mas você tem de cabeça a conta bancária que você me disse ontem que vocês só tem uma conta para esse fim.
Você tem de cabeça a agência e... Não, tem que pegar aqui. Então, no intervalo, você manda a gente no intervalo, você acessa teu celular, quando a gente retomar é só um intervalo para uma música. Porque esse programa nosso é da nossa ONG, né, do Centro de Apoio ao Tabagista, então a gente tem algumas músicas que falam sobre tabaco, mal, obviamente, mas às vezes com muito humor. Então, no intervalo, você procura aí, a gente, ao retomar o programa, já damos logo essa referência, e eu volto a falar com os nossos ouvintes e os que vão eventualmente ter acesso a esse vídeo, que a contribuição ela é fundamental para a manutenção do trabalho de vocês, e você ainda não depois nós vamos ter que voltar àquele tema anterior e aprofundar mais a questão das dívidas da SUIPA e do que a gente pode fazer do ponto de vista do Parlamento, né, do Congresso Nacional. Você aí vai explicar em que pé que vocês estão, como é que essas dívidas chegaram a esse ponto, mas o que aconteceu e o que pode ser refeito para propiciar a vocês um status que permitam a vocês, por exemplo, não ter determinadas despesas, como impostos e tal, por serem uma entidade, obviamente, de utilidade pública, mas, sobretudo, uma entidade que presta serviços à sociedade, que, por isso, merecem, por exemplo, ter lá o título que antigamente chamava de filantropia, que vocês acabaram pelo menos temporariamente, perdendo, e que hoje se chama SEBAS, né? Então, Geraldo, bota pra gente aí escolhe aí uma música pra gente, a gente já está retomando. Pega aí o teu... Eu já vou escrever aqui, aí eu só falo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago
trago a música. Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, o último programa do ano de 2024, e hoje entrevistando Marcelo Marques, presidente da SUIPA, Sociedade União Internacional de Proteção dos Animais. O nosso primeiro bloco se encerrou e eu me comprometendo em passar duas informações. Primeira, se alguém quiser ajudar agora, nesse momento, se quiser fazer um Pix para ajudar a SUIPA, o banco é o Banco Itaú, a agência 0584 e a conta corrente 25340 dígito 5. Depois, na reedição do programa, eu vou botar isso na tela, por escrito, mas repetindo, Itaú, agência 0584 e a conta corrente 2534005. A outra informação que eu me comprometi, e é o que eu estou mais preocupado em que as pessoas comprem essa ideia e se associem à SUIPA, para que possam regularmente estar contribuindo com esse projeto que está, para mim, no nível do divino. A forma de associação é a pessoa entrar no site da SUIPA, www.suipa.org.br, e lá na página inicial vai ter uma linha lá em cima do site em que tem uma janelinha escrita Associe-se. Se clicar ali em cima dessa janelinha, vai cair então na página em que existem os dados todos a serem preenchidos por essas criaturas de bom coração que são vocês que estão nos ouvindo agora e que, mais do que se associarem, ainda vão aproveitar esse final de ano, as festas de entrada do ano, o ano bom que se chama, né? Quero que mostre isso para a família, gente. Vamos aqui em família, vamos participar desse projeto, mesmo quem tiver, por exemplo, no Oiapoque, você pode fazer isso. Se você estiver, por exemplo, numa cidade no Japão, nos ouvindo, você sabe que uma vez um rapaz me mandou uma mensagem agradecendo eu ter feito a mãe dele parar de fumar. Mas como é que chama a sua mãe? Eu não conhecia essa cliente. Aí ele falou, não, que ela ouviu uma entrevista sua, semana retrasada. Eu falei, mas eu não dei entrevista semana retrasada. Ah, mas ela ouviu pela internet. Ah, pela internet, então é uma entrevista antiga.
Quer dizer, ela estava pronta para parar de fumar e ouviu minha entrevista e aqui foi um empurrão. Aí, mas onde é que a sua mãe mora e tal? Ela mora no Japão, mora em Tóquio. Ou seja, o poder, né, das redes internacionais de computadores, da rede, da internet, é uma coisa fantástica. E eu acho que as pessoas que têm bom coração, elas não importam onde elas estejam, né? Não importa onde esteja a organização que está fazendo um bom trabalho. E às vezes assim, você um dinheirinho assim, que outro dia eu fui num restaurante, eu gastei R$170 numa refeição, né? Ou seja, às vezes se você puder destinar um pouco dos seus recursos, está todo mundo com dificuldades hoje em dia, né? Não tem ninguém com dinheiro sobrando, quer dizer, não tem ninguém, tem alguns no nível de bilhão, mas enfim, a média assim, das pessoas não está bom. E uma coisa que eu entendo é que você, quando faz o bem, de alguma forma isso vai voltar para você, mesmo que você não perceba objetivamente. Às vezes não é nem sob forma de dinheiro, mas uma oportunidade, uma coisa, um pensamento, às vezes eu acho que você ajudar o próximo, e no caso aqui são próximos, porque a gente fala muito hoje em dia vulneráveis, né? Uma população vulnerável, mas de humanos. Esses 1.200 animais que estão lá na Suípa hoje são todos, literalmente todos, vulneráveis, né? Sim. Fala um pouquinho dessa... A Suípa é em Benfica, no mesmo prédio, desde 1943, né? Exatamente. Mas você diz que lá estão gatos e cachorros, né? Cães e gatos. Vocês têm uma área outra, que é para animais de maior porte. Fala um pouquinho disso que nós não tocamos ainda. Quer dizer, essa contribuição que nossos ouvintes vão, a partir de hoje, passarem a fazer regularmente para a Suípa, você não está ajudando só pet, quer dizer, animal doméstico, está também ajudando. Quais são os animais que estão lá? Fala você. Só fazer uma observação, as pessoas que querem se associar às vezes têm medo. Ah, mas e o mês que eu não tiver dinheirinho, como é que fica? Não tem problema nenhum, né? Eu costumo dizer que são contribuições voluntárias, né? Você pode aumentar a sua contribuição, pode diminuir, pode não contribuir, que não acontece nada. Porque a força... O sujeito é demitido, por exemplo. A força da Suípa são essas contribuições, são essa sociedade que ajuda a Suípa. Não há outra entrada de recursos a não ser as contribuições. Vocês, exatamente, inclusive, colocam na chamada, eu acho que no site, ou no Instagram, tem minha dúvida, vocês colocam, não recebemos nenhum recurso de governos. Sim, o poder público não ajuda a Suípa, a gente não tem nem na esfera nem municipal, estadual, federal. Entendeu? Então é a sociedade mesmo que apoia essa causa, né? Que me deixa bastante feliz. Então fala lá da área rural. Nessa área rural é um sítio onde a gente mantém os animais de porte grande, né? Que são cavalos, porcos, né? Tem alguns bois e um burrico. Fica numa área rural, né? O burrico é único e é o mascote, né? Exatamente. Dos animais de grande porte. Exatamente, é o xodózinho lá. Fica na área rural, porque é uma área mais sossegada, né, do que o centro ali, né? Por exemplo, Jacaré tem o barulho urbano, né? O barulho do trem, né? O trem e do metrô, né? Na frente. Aliás, eu fiquei uma coisa, eu estacionei o carro lá em frente de vocês e me chamou muita atenção que ali ninguém para no sinal, né? O sinal não existe. Aquele sinal ali. Né? O sinal, Geraldo, sinal vermelho. Eu fiquei impressionado, todo mundo passa. E às vezes com gente na calçada, querendo atravessar a rua na faixa. Isso. Eu falei, caramba, parece que eu estou num outro planeta, né? Exatamente. É engraçado, a gente fica numa bolha, aqui na minha bolha, por exemplo, do Leblon, a gente acha que isso é o Brasil. Isso não é, está longe de ser o Brasil, né? Então, lá, visitar lá é bem legal. Por exemplo, os cavalos... A próxima meta é ir lá conhecer. Você vai ver uma coisa bem bacana. Os cavalos de lá são todos carentes. Você entra na área deles, você fica fazendo carinho, aí você começa a andar. Quando você olha para trás, estão todos atrás de você. Te acompanham. Onde você vai, eles vão atrás. Isso é bom para levar criança, né? Exatamente. É muito bonitinho, sabe? Você diz assim, os pets, por exemplo, que estão lá, sofreram maus tratos. Os bois, os porcos, os cavalos, as éguas também sofreram maus tratos? Estão lá por isso? Sim. Os porcos, a boa parte eram porcos que veio de um abatedouro clandestino, onde sofreu muito. Alguns são, sabe, desses porcos que ficam na rua,
comendo lixo. Então, assim, alguns cavalos de vítimas de charrete, né? Esse maus trato, né? Porque muita gente põe na charrete, mas não alimenta o animalzinho direito, então ele só tem aí caindo. Então, só isso. Nós costumamos dizer que lá, por exemplo, 2 cavalos é a aposentadoria deles. Eles nunca mais vão ver. Eu achei interessante, né? Porque vocês mantêm eles ali por resto da vida deles. Eu perguntei, não sei se você lembra que eu perguntei assim. Depois eu me arrependi de ter feito a pergunta, mas assim, eu perguntei, esse porco aqui, quando crescer, ele vai pro abate? Assim, né? Aí eu, sem hipótese alguma. Ali é uma proteção, até Papai do Céu levar, entendeu? Eles ficam lá, porcão velhinho e... Não, e tem uns porcos, né, que estão tão grandes, né, que para eles levantarem é meia hora, né, para eles conseguirem, tão gordão que ficou. Até o resto da vida deles, né? Até o resto da vida, que Exatamente. Pode durar bastante, né? Quanto dura Eu não sei te dizer. Na tua experiência lá, tem cavalo que já está lá há décadas, sei lá, 20 anos. Exatamente. Quando eu entrei, eles já estavam lá, né? Entendeu? Sim. Hoje vocês têm mais ou menos quantos animais lá? Lá são, se eu não me engano, são 18 cavalos, 42 porcos, 6 bovinos, um burrico. Isso aí, nós tínhamos cabras, né? Mas as cabras foram morrendo de velhinho, entendeu? Velhinho mesmo, fica lá até... Exatamente. Idoso. Vai ficando velhinho, vai chegando o dia, né? Assim como alguns cavalos vieram a óbito também de velhinho. E como é que esses animais chegam lá? Vocês não fazem uma coleta, né? Vocês não têm perna nem para isso, para ficar procurando animal sofrido. Como é que um cavalo, por exemplo, chega lá? Objeto de maus trato, né? Sim, mas como é que ele chega lá? Quem leva esse cavalo lá? Aí a gente contrata, né, que é aquelas firmas que tem aquela carrocinha, né? Não é como. O cavalo sofreu maus tratos, mas quem é que tem a ideia de, vou lá levar na Suípa esse cavalo? Não, primeiro faz a denúncia, né, pra gente, entendeu? Ah, tem denúncia. Tem denúncia pra gente verificar. Isso na época, né? Porque hoje a gente não está mais recolhendo devido à parte financeira, né? Entendeu? Mas denuncia, a gente ia lá para ver se procedia realmente isso. E aí, com a ajuda, às vezes, da polícia, né? Porque a Suípa não tem força de polícia. E a gente resgatava o animalzinho. Relembrando para as pessoas a necessidade de vocês terem mais associados, por exemplo, esses animais todos que vão viver lá para o resto da vida, eles precisam de alimento, precisam de cuidados veterinários, precisam de vacinas, eventualmente medicamentos, eventualmente cirurgias. Isso tudo sem nenhum recurso objetivo, né? É no mês a mês saber quanto é que a gente tem de dinheiro hoje para fazer esse aporte, né? Quer dizer, 18 cavalos, o cavalo é um animal que eu não sou veterinário, eu não sei quantos quilos de comida ele come por dia, mas é um negócio... por exemplo, lá a gente torce para um cavalinho não ficar doente, né? Porque a despesa é grande, né? Os remédios do cavalo não é o mesmo valor de um cachorrinho, entendeu? Então, por exemplo, assim, quando eu tenho que medicar um cachorrinho, eu uso meio litro de soro. No cavalo é uma caixa, né? Uma caixa de soro. Uma caixa de soro. 5 litros de soro. Então é uma luta, né? Por isso que a gente precisa de ajuda. Eu sempre falo assim, sobre a pessoa que quiser visitar a Suípa, por favor, eu faço questão de conhecer o nosso trabalho, né? Porque o que eu falo, Alexandre, assim, uma coisa é eu te pedir ajuda. E outra coisa é você ver que eu preciso de ajuda. Sim, é diferente. É diferente. Então, todo mundo é convidado para conhecer a Suípa e ver esse trabalho que a gente faz. E outra coisa, eu já mencionei no primeiro bloco, e você e toda a diretoria da Suípa trabalham pro bono. Exatamente. Eu me lembro quando você disse que era cartunista e me mostrou seus trabalhos, são fantásticos, cartuns ótimos, desenhos ótimos. Eu até aviso aos ouvintes que na reedição do programa também vou botar esses seus desenhos desse cachorrinho aí com essa como é que chama isso? A trouxinha. Mas eu disse assim, poxa, você tem que produzir mais. Aí você fala, eu não tenho tempo, eu estou aqui o dia inteiro. Quer dizer, você está lá o dia inteiro pro bono e não tem tempo para ganhar dinheiro para si, para suas coisas, né? Então é bom que quando as pessoas veem isso, porque tem muita gente que fica sempre achando que tem algum pulo do gato por trás, né? Ele quer esse recurso, mas é porque ele quer esse dinheiro para ele e tal, tá usando os animais para esse objetivo.
E é legal a gente ver que nem todo mundo é assim, safado, né? Tem gente que realmente tem o tal propósito, né? Então se prejudica, leva uma vida mais humilde, em detrimento do que pode ser feito por esses... Eu imagino quantas vezes você já entrou com dinheiro do teu bolso, né? Fora a questão da associação, né? Sim. Além de trabalhar pro bono, ainda bota o dinheiro, né, gente? Itaú, agência 0584, conta corrente 25340, dígito 5. Eu vou ficar insistindo nisso aqui, porque tem muita gente. Eu me lembro quando eu era chefe de um serviço de pneumologia e era o coordenador do programa de tuberculose e de tabagismo desse hospital, que era o Rafael de Paula Souza. E aí eu catava lata. Existia uma empresa chamada Latasa. E aí eu catava a lata, fiz uma rede, igual essa que eu estou criando em relação às tampinhas plásticas, era com lata. E a Latasa, ela recolhia essas latas por causa do alumínio e nos dava alguns recursos. E os pacientes, por exemplo, de tuberculose, não tinham dinheiro para irem ao hospital. Então, às vezes, deixavam de ir ao hospital porque não tinha dinheiro da passagem do ônibus, ir de volta. Às vezes, a gente tinha que ir acompanhado, então eram 2 passagens para ir, 2 para voltar, às vezes mais de duas. E aí eu me lembro, e a gente transformava isso em vale, dinheiro para comprar passagem. E eu me lembro que um dia um cliente meu viu eu fazer isso, não sei se eu estava recebendo um representante da Latasa, ele prestou atenção, ele falou para mim assim, o que é isso que esse rapaz veio fazer aqui e tal? Eu expliquei como eu estou explicando a você e aos ouvintes. Esse paciente falou para mim assim, olha, a partir de agora eu vou deixar com, se não me engano, R$150 por mês. Vou deixar R$150 por mês porque eu às vezes quero ajudar alguém, alguma coisa, e não sei como ajudar. E agora eu vi que isso que o senhor faz é uma coisa que eu posso contribuir. Quer dizer, às vezes tem isso, né? Tem gente que não sabe para quem doar. Tem até um negócio desse aí que a Globo lançou, né? Para estimular as pessoas, mas também para apontar, ó, essa empresa é séria. A Suípa está lá. A Suípa está lá? A Suípa está indo para quem doar? Olha, gente, olha aí. Está lá mesmo, hein? Eu vou pegar esse link, vou botar na... Jura que está lá? Coincidência. E resultado, para aquela pessoa que me deu R$150, aquilo não deve ter feito um rombo no orçamento familiar dela, né? É um dinheiro que... E dá prazer, né? Dá prazer ajudar. Tem 2 sensações, eu como artista, entendeu? Por exemplo, quando eu faço uma ilustração e vou te mostrar para o cliente, entendeu? Independente do quanto o cliente vai me pagar, quando eu vejo no olhar dele que ele adorou, isso é de uma satisfação, amigo, enorme. Sim. E quanto ao lado agora dos animaizinhos, a satisfação que dá daquele animalzinho que passou a andar, mesmo 3 patinhas, ou que estava com uma doença terrível e se curou, isso é uma satisfação. Sim. Se você cresce, tu fica assim, gente, É. aí você volta a acreditar que o mundo, sim, é maravilhoso. Exatamente. Às vezes eu brinco, às vezes, que tem pessoas que estão sem um amor assim carnal, né? Ou sem um namorado, ou sem uma namorada, e eu falo assim, gente, eu penso, né? Mas já falei aqui também algumas vezes, a gente não, às vezes o nosso coração precisa amar. E não necessariamente amar um ser humano. Você pode amar sua cidade, seu bairro. Exatamente. Você pode amar os canteiros da sua rua e começar a ter uma relação de amizade, de amor, de proteção. Eu sou um jardineiro de rua, tem gente que acha que eu sou maluco, né? Porque eu fico catando folha velha, tirando guimba dos canteiros, as pessoas acham que canteiro é cinzeiro, e fico, às vezes eu levo uma tesourinha de cortar galho velho, né? Aí fico cortando, podando a velha. Aqueles momentos que eu estou ali, eu não estou pensando em mim, estou pensando num outro ser que, do ponto de vista, por exemplo, quando você pensa no cristianismo, no budismo, em Ramas, em todas os grandes avatares que nos precederam, eles sempre falaram de uma coisa que é a gente ser parte.
do todo, né? E não a gente ser individualizado. A gente é individualizado, mas tem que estar dentro da gente que nós somos parte. Que esse bichinho que está lá, que o cara botou para o trem tirar a pata do bicho, ele é o nosso irmão, esse bicho. Nosso irmão. É porque agora, a gente vendo o universo manifesto, né? A gente vê a individualidade. Aqui tem um cachorro, aqui tem um maquinista do trem, aqui tem você, tem eu, tem Geraldo. Mas quando você vê isso do ponto macro e do ponto de vista espiritualista, ou espiritual, vamos dizer melhor, é uma coisa só, nós somos uma coisa só. Existe um movimento agora de uma só terra, né? Um só mundo, one world, né? Inclusive para a saúde, né? A gente, em termos de saúde pública, a gente tem... Porque às vezes o cara que é vulnerável e tem uma tuberculose, se ele não for ajudado, ele vai passar aquela tuberculose para outras pessoas. Então, se você o ajudar, você está ajudando o resto, toda a comunidade, a família da pessoa e tudo. Mas, do ponto de vista do que a gente pode fazer para ajudar de uma forma não individual, né? Não se associando, não contribuindo, mas aquilo que a gente conversou ontem, que são as possibilidades que a SUIPA está lutando para rever a sua categoria de filantrópica ou de ter o SEBAS. Tem o chefe de gabinete, eu liguei para Brasília ontem, né? Você sabe, quando eu saí do nosso encontro, que tem um deputado que eu sou muito ligado, tem feito coisas ainda hoje, fruto de coisas nossas de 10 anos atrás, o deputado Antônio Brito, que é baiano, e ele, inclusive, estava disputando para ser o presidente da Câmara. Não sei como é que está a situação hoje, mas o chefe de gabinete é um contato que eu tenho muito firme quando eu quero esclarecer questões ligadas ao Congresso. Como é que está a SUIPA em relação a essa pretensão de retomar esse... E qual é a vantagem para a SUIPA e, obviamente, para os animais, de vocês retomarem essa condição de filantrópica, que não é mais o termo que se usa? Qual é? Sim, só vou botar um detalhezinho do outro tema que a gente estava conversando. Fica à vontade. A coisa mais legal, pensa bem, do que você fazer o outro feliz. Não. Olha só, deu uma sensação maravilhosa. É assim que eu me sinto com os animaizinhos, até com humanos. Gente, a humanidade tem que resgatar isso. Que é muito legal, velho. Vou fazer você feliz. E você? Não, deixa pra lá, depois eu vejo. Mas você, como é que você tá? Você tá bem? Tá feliz, velho? Oh, que legal. Não é verdade? Isso mesmo. Cachorrinho, mesmo. Animalzinho. Isso. Então é isso que me dá bastante força. Entendeu? Depois, aí a gente vê como é que eu fico. Eu penso assim. Bom, mas voltando a isso aí, o que acontece? Se eu não me engano, foi tirado esse título, acho que em 2005, se eu não me engano, na época filantropia, e você tirando esse título de filantropia, você tem que pagar alguns impostos, certo? Sim. Então a nossa luta é que... Não, você tirando não, você perdendo. Você perdendo, entendeu? Você passa a ser obrigado a pagar alguns impostos que nós não pagávamos. Bom, a nossa luta... Vocês não pagavam porque era uma entidade filantrópica, era reconhecido oficialmente. Reconhecido, exatamente. Aí foi tirado e aí a gente passou a pagar. Daí essa dívida que foi acumulando, porque a gente tinha esse direito e passou a não ter. Sim, de repente. Então, nossa luta é essa aí. Eu costumo dizer assim, por exemplo, assim... o poder público, né? Vamos botar como poder público, além de não me ajudar, ainda atrapalha aquele que quer me ajudar. Então, vou falando agora de empresários, né? O empresário quer chegar junto, mas o retorno, né, do imposto de venda não vai ter com a gente, porque a gente não tem mais esse título. Quer dizer, então ele vai procurar um outro. Então se dificulta. Voltando, acredito que as coisas irão melhorar e bastante para a SUIPA. E quando eu falo SUIPA, estamos falando dos animaizinhos e dos nossos colaboradores também. Sim. Vai ser bem melhor a nossa existência, né? Porque... para as pessoas entenderem, e até alguns que possam vir a ouvir, acompanhar esse programa, também poder dar alguma contribuição, alguma sugestão, vocês tinham um direito que, na verdade, era um direito que propiciava que vocês recebessem recursos porque vocês poderiam lá testar, olha, recebi esse recurso da empresa XYZ
E essa empresa, então, usava esse atestado que vocês davam, como se fosse um recibo, né? E aí ela abatia de algum tipo de imposto, né? Exatamente. Então a empresa, muitos empresários até fazem doações sem querer retorno mesmo, efetivamente. Né? Não precisa não, só quero dar e não preciso abater do meu imposto de renda. Mas o que a gente sabe é que isso não é a realidade, né, real, né? Normalmente o empresário quer em troca como é que se diz, algo que ele possa reduzir os seus custos, né? Aquela doação e tal. E você me disse, em parte, que isso dependeria de uma assinatura do presidente Lula, essa retomada do SEBAS, da SUIPA. Aí eu falando com o chefe de gabinete do deputado Antônio Brito, com o Hermes, ele me disse que o SEBAS é voltado para 3 coisas: a assistência social, saúde e educação. E aí apontou algumas coisas relacionadas à saúde, que seria apoio ao SUS, apoio a instituições de pesquisa e instituições que cuidam de vulneráveis. Por exemplo, você monta uma clínica de reabilitação de drogados, aí você pode ali entrar e obter o SEBAS e tal. Vocês já pensaram que eu vou passar esse programa para o deputado Antônio Brito, eu vou pedir a ele que reserve um tempo para tentar nos ajudar. Eu já estou falando nós, porque eu já comprei a briga da SUIPA. Fico bastante feliz. Comprei a briga, não, comprei a luta, né? Causa, comprei né? a causa da SUIPA, não tem nada de briga. E aí depois a gente vê como é que isso pode ficar mais claro, né? Porque Sim. também temos contatos aí, eventualmente, com o próprio presidente. Se realmente for isso que está dependendo, né? A gente tem como também chegar ao presidente Lula. Mas eu acho que é fundamental, porque senão, eu, sem ser pessimista, minha característica é de ser otimista, vai chegar um ponto que vocês não vão aguentar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque as dificuldades são tantas, as necessidades são tantas. Eu falo assim, por exemplo, a nossa secretaria, né? Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Você já imaginou se não tivesse, exemplo, a SUIPA, as ONGs, os protetores independentes? A secretaria já não consegue segurar, né, isso tudo. Se tirar eles, aí que vai piorar. Então não seria mais fácil, né, a secretaria ajudar essa turma? Sim. Na verdade, uma contribuição, sei lá, cadastrar, ver que é séria. Não, aquele protetor é sério, vamos ajudar. Entendeu? Porque, na verdade, estamos ajudando eles mesmo, o município. A gente vê recursos escoando pelos ralos aos borbotões. Eu me lembro de uma situação acho que foi em São Paulo, numa prefeitura de interior. Escoou lá 15 bilhões de reais, se perderam nas malhas da corrupção e outras, né? E aí quando você tem uma empresa séria, antiga, tradicional, 82 anos, vai fazer em abril de 2025, e essa instituição séria, tradicional, não recebe o recurso que deveria. Às vezes, quando as pessoas vão abandonar animais na porta da SUIPA, eu falo para procurarem, né, os órgãos públicos, como a secretaria, e a maioria das vezes, o que eles respondem? Não, já entramos em contato, e eles falaram para procurar uma ONG. Procura a SUIPA, por exemplo. Oi! Com a SUIPA. Uma secretaria do município manda procurar vocês. Sem dar apoio nenhum a vocês. Eles dão apoio a vocês? Algum tipo de apoio? A secretaria? Financeiramente, não. Nada. Então, a nossa luta é essa, entendeu? Que ajude, a gente a poder ajudar. Por exemplo, fazer uma parceria, né, com a SUIPA. Vamos construir novos canis e a gente absorve um número X de animais, eles ajudando. Porque é muita gente lá. Não, eu costumo dizer, né, como o abandono, estou falando da má fé mesmo, entendeu? Como também tem um pedido de ajuda. Né? Então, por que não vamos ajudar? Teve uma vez que me sensibilizou bastante um senhor, né, querendo deixar o animal, e eu falando, não, isso não é um absurdo, porque hoje é crime, né, o abandono. Ele falou, pai, eu lutando, não, e ele pedindo, insistindo. Meu amigo, você não vai acreditar. O cachorro estava sentadinho do lado dele, o cachorro veio se rastejando até mim
e abraçou a minha perna. Era paralítico o cachorrinho. Nossa. Meu irmão, aí entrou, né? Falei, não. Ou seja, eu não estava entendendo que ele estava pedindo uma ajuda mesmo, senhor. Sim, não estava querendo abandonar o cachorro. Ele não estava querendo abandonar, ele queria uma ajuda porque não tinha mais como. Ele falei, aí entrou, tá lá, entendeu? Não, eu estive lá ontem, então eu estou com eu fui bem, eu estou sob esse impacto de ter ido lá ontem. Os ouvintes que estão ouvindo, talvez alguns nem tenham ouvido falar de Suípa antes, quanto menos ter ido lá, né? Mas eu fiquei pensando quando eu saí que você disse que vocês já tiveram 5.000 animais acolhidos e hoje tem 1.200. Em parte por esses problemas também, senão vocês poderiam ter mais. Fazer mais bem ainda, mais animais. Mas aí eu fiquei pensando, se 1.200 quantos cachorros? Você fez uma diferença entre cães e gatos. Quantos cães são desses 1.200? Eu diria que uns 900 são cães. Cães e 300 gatos. Eu fiquei imaginando. Menos, né? Porque ainda vou contar com os cavalos. Tá. Bom, vamos dizer, 900 cães. Eu tenho cão. Eu ando com ele 2 vezes por dia e ele faz as necessidades dele, sobretudo fezes, 1 vez por dia. É um cão grande, são fezes grandes, mas é 1 vez por dia. E isso dá trabalho, né? Na rua e tal. Esses animais, vocês têm que recolher fezes de 1.200 animais todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem que ter gente lá, senão aquilo vira um inferno. Exatamente. E tem que dar comida 2 vezes por dia. Perfeito. Com 60 funcionários, né? Exatamente. Então, quanto é que dá 1.200 dividido por 60? Dá 20, né? Sei lá, não é 20? 1.200 por 300? Por 60 funcionários. Acho que é 20, né? Eu sou péssimo de conta. Né? Então você imagina todo o custo disso, né? Da limpeza. Tanto de água que a gente gasta, tanto de cloro que é gasto. Não, e não é só assim, de segunda a sexta, o trabalho normal das pessoas. São 7 dias por semana que você tem que recolher fezes de 1.200 animais de segunda a segunda. O abrigo não para, né? E às vezes o salário do cara não pinta na conta porque não tem recurso naquele mês. Exatamente. Porque às vezes as pessoas pensam assim, contribuir para comprar alimento. Não é só alimento, né? Alimento, medicação, a higiene deles, né? Que eu estava te falando de cloro. Quanto que eu gasto de cloro? Que a gente limpa os cães com cloro. Então o custo é muito grande da Suípa. Por isso que as pessoas têm que conhecer a Suípa, têm que ver esse trabalho. Que os olhos não veem e o coração não sente. Exatamente. E as portas lá estão abertas para todo mundo. Só tem que ir de calça comprida e sapato fechado. Né? Carrapato, mas não sei o que. Né? Entendeu? Para se proteger. A gente podia também tentar, porque, por exemplo, se alguém quiser ajudar vocês e esteja em Luxemburgo, esteja na Bélgica e não vai poder ir a Suípa. A gente também talvez pudesse criar lá institucionalmente, eu não sei, não conheço ainda o material de comunicação de vocês, mas de repente uns vídeos, né, que mostram o que nós estamos conversando aqui e que você possa, alguém, sei lá, em Manaus, queira ajudar a Suípa, mas ele ali vai ser seduzido por aquele vídeo, né? E às vezes você tem produtores que trabalham também pro bono, né? O sujeito faz um vídeo e não cobra. Isso que a gente precisava, entendeu? É que eu costumo dizer, o que funciona muito, que a sociedade gosta, é a gente mostrar o antes e o depois. Sim. Isso funciona. Quer dizer, como o animal chegou lá e como ele está hoje. Exatamente. Só que a gente não tem essa turma para filmar, sabe, um trabalho bem feitinho. A gente não tem, né? Porque a gente não tem recursos para contratar aquele profissional. Mas você sabe que eu tenho acompanhado, eu já participei de alguns processos desse tipo, inclusive em relação à tuberculose. A gente tem um cineasta chamado, que ele é professor, inclusive, Breno Cooperman. Nós fizemos um documentário, a bem dizer, sobre uma equipe de saúde tratando dentro da comunidade, tratando tuberculose. E ficou um vídeo aí de 50 e poucos minutos, mas teve um recurso, que foi um aporte que a Petrobras deu para que foram atores profissionais e tal. Mas uma das coisas que esse meu amigo cineasta faz é, às vezes, ensinar meninos e meninas da comunidade a aprenderem a fazer isso, entendeu? Porque, de repente,
ao eles se inteirarem desse ofício, aquilo pode servir para eles para o resto da vida. Então, podem usar um trabalho na SUIPA como um aprendizado, né, de produzir esse tipo de material e, de repente, eles vão num caminho. Não sei se vão fazer o curso que você fez de desenho, que você botava 4 dedos e o professor mandar botar 5. Exatamente. Não sei, mas o Breno, eu vou conversar com ele, se um dia ele não quer ir lá visitar comigo. Ficamos bastante felizes. É um negócio a se pensar, né? Porque não sei se vocês vão conseguir convencer essas autoridades sobre a questão da filantropia, né? Do SEBAS. Eu acredito que um dia nós vamos conseguir. Por causa do nosso trabalho, da causa, entendeu? Você disse que vocês tinham um número de associados e que esse número caiu, sobretudo, durante a pandemia. Que número era esse anterior? Eram 5.000 animais lá atrás, mas os associados, quantos eram? Esse número exato não sei dizer, mas a gente sentiu uma queda. Uma queda, entendeu? Que é explicado, né? A pandemia ficou ruim para todo mundo, ficou ruim na casa do cidadão que nos ajudava, entendeu? Uhum. Né? As próprias doações espontâneas, entendeu? Caíram. Por exemplo, todo sábado a gente faz um evento em algum lugar da cidade, né? Então as pessoas levavam ração para a gente nesse sábado. Nossa, diminuiu e bastante. Até porque não podia ter encontro presencial, né? Na época da pandemia foi proibido. Mas mesmo depois? Mesmo depois, nós notamos agora que a gente leva para a SUIPA como caiu a doação de sacos de ração para a gente. Né? Uhum. Então a gente nota que realmente a pandemia afetou todos. Né? E assim, é um milagre, a SUIPA ainda está aberta, né? Porque ela vive de contribuições voluntárias, né? Muitas firmas que tinham que vender fecharam. Eu fui lá ontem, botei no Waze. Eu fui de carro, botei no Waze. É a Avenida Dom Helder Câmara, 1801, não é isso? 1801. 1801, o bairro é Benfica, no Rio de Janeiro, um pouquinho depois de São Cristóvão e tal. É um bairro tradicional aqui na nossa cidade, né? Eu conheço muito Benfica por causa daquele mercado de lustres, né? De lustres, de luminárias, que é um centro importante de venda de luminárias aqui no Rio. Mas alguém, se quiser, estiver ouvindo o programa, por exemplo, amanhã o supermercado está aberto, quiser passar lá, tem gente lá para receber ração, tem sempre aquela porta, tem sempre alguém na porta. O porteiro está ali, entendeu? Tem alguma preferência por ração, assim, que vocês têm mais necessidade? Não sei se para cão pequeno, para cão grande, para gato, como é que é? A gente pede para filhote. Ou para gato ou para cão, mas se fosse para filhote. Filhote é que tem mais necessidade. Por quê? Entendeu? Por quê? Porque de ração, normalmente as pessoas doam sempre, nem pensam nisso, né? Para cão adulto, esquece que tem um filhotinho, entendeu? Então por isso você fala, cão filhote, ou gato filhote. A raça, eu nunca tive gato, a ração de gato é diferente. É diferente. Mas também escolha a ração de gato filhote. Filhote. Uhum. Aí a marca, se vocês quiserem doar, a gente não exige nada. Não exige nada. Tem sempre alguém para receber. Sempre alguém para receber lá as doações. Deixa aqui, se o microfone mexeu. Entendeu? Entendi. Uma coisa também que para muitos é lixo e para nós é ouro, né? E agora está cada vez mais escasso, é o jornal velho. Jornal velho. Para a gente é ouro, né? Porque a gente forra lá as gaiolinhas dos animais que estão em tratamento. Claro, entendeu? Nem tinha pensado nisso. Diminuiu bastante, né? Mas diminuiu por causa agora o pessoal vai mais nas redes sociais, na mídia, né? O papel mesmo. Mas tem muito... Eu, por exemplo, sou assinante do Globo, né? Pra gente é ouro. Só que eu dou para um cachorro da vizinha. Que o Capitão Milagres, que é meu cachorro e meu neto, ele não faz nada em casa. Tudo é na rua. Então eu não uso o jornal para ele. Ele tem 7 anos, já tem uns 6 anos que é tudo na rua. E é engraçado, porque ele não faz nada na calçada também mais não. Já tem uns 5 anos que é só nos canteiros. Que legal. Ele criou essa relação com o meio ambiente. Na calçada ele não faz nada. Eu às vezes saio até sem saco de aquele saquinho de recolher cocô, porque ele não usa. Mas o que mais que... 2 comentários. Fala aí o comentário. Conta pra gente.
Geraldo Rodrigues vai falar. Abilene Chalub. Falou, assunto imprescindível para a humanidade, futuro e educação para todos. Opa. Parabéns, Marcelo Marques. Trabalho do Marcelo Marques, incansável e dedicado sempre. Maravilha. É parente, Repete o nome, Marcelo? Isso aí que... Ele não está ligando. Ele não está ligando. O nome é pessoa, tá? né? Abilene Repete o nome dele. Abilene Chalub. Chalub. Tá. E a outra? Silvia Rocha. Suípa luta há 82 anos. Isso. Muita luta. Orgulho dessa associação. Olha aí. Me diz o dia do aniversário, que eu falei que é abril de 2025, mas tem o dia 17? Acho que é 27. 27. Tá bom. Então, dia 20. Vai ter algum evento lá, não? Estão programando alguma coisa? Ultimamente não, porque a gente fica sem ver, a gente faz lá, né? Nosso parabéns lá junto com nossos colaboradores, né? Você quando me mostrou seus trabalhos de cartunista relacionados à Suípa, você lembra daquela coisa do Corel Draw? Aquelas imagens, várias imagens que você me mostrou, e ali tinha alguns apoios que você tinha recebido. Me lembra de alguns. Se não me engano, tinha um negócio de samba, não tinha? Não, era o pessoal que chega junto, um rapaz que fazia evento de show de rock. Isso. Rock pauleira. Samba não, rock. De rock, entendeu? Encontro de motociclistas. Sim. Nós fomos convidados, entendeu? Bem legal isso aí, entendeu? Você fica assim, né? O que animais tem a ver com os motociclistas, né? Aí o rapaz lá, não sei se era o presidente, falou assim, não, Marcelo, que a gente quer desvincular essa ideia do motoqueiro, sabe? O bárbaro, o bicho mau. Não, é uma causa mesmo. E os animais estão juntos. Falei, que legal, acho que bem bacana isso. Mas lembra mais, teve mais coisa que eu vi lá. Teve do Batman lá. Do Batman, né? isso. Do Batman, que era o Cavaleiro Rubro-Negro, que chegou junto com a gente. Isso. Deixa eu ver agora. Tudo isso aqui que ele está comentando, está lembrando, né, que eu estou estimulando ele a lembrar, isso na reedição do programa, que eu devo botar online no máximo até segunda-feira, se você me mandar as imagens. Com certeza. Tudo isso vai estar na nova edição do programa. Todas essas imagens, até para as pessoas também conhecerem o seu trabalho, né? O seu trabalho como cartunista, agora já não mais como presidente da Suípa. Você tem um trabalho muito interessante, eu gostei muito do que você faz. Obrigado. Queria que a minha ONG tivesse o poder de te contratar para você ajudar aí a gente a comunicar. Esse trabalho tem algum lugar, site, alguma coisa? O teu trabalho? No nosso site talvez tenha algumas imagens, algumas ilustrações, né? Mas se entrar na internet para poder ver os teus trabalhos, onde é que consegue? Ou não tem lugar? Não tem mais, porque agora só me dedico à Suípa. Se tiver uma ilustração é da Suípa. Não, mas eu vou pegar esse trabalho dele, eu vou divulgar. Eu perguntei se ele tem Facebook, não tem. Instagram não deve ter também. Né? Então ele não está, ele está à margem. Tem que usar isso aí, gente. Teve aquilo que eu comentei com você, da parceria que a gente tinha feito com o Clube do Flamengo, né? Sim. Futebol. Sim. Nós também chegamos a fazer com o Fluminense e com o Vasco. Tá? Determinado jogo, a pessoa levar 1 quilo de ração para a Suípa. Foi legal fazer isso com o Vasco. Bom saber que vocês já fizeram isso. Porque eu sou vascaíno, né? Fizemos no Vasco, lá no campo do Vasco. Eu sou vascaíno. Vocês disseram também que já entraram com faixa no campo, né? Isso. Eu como vascaíno também já entrei, era um movimento para tuberculose, aí a gente também entrou no dia estadual de combate à tuberculose, os jogadores entraram com a faixa, isso foi uma coisa importante, mas nessa época, logo depois eu virei diretor do Vasco, inclusive. Mas eu vou levar esse pleito, essa possibilidade, que agora nós estamos em recesso, né? Mas o Campeonato Carioca começa daqui a pouco, né? Acho que é dia 11 de janeiro já começa o Campeonato Carioca de Futebol. De repente eu vou ver se algum contato ainda tenho lá, para ver se um desses dias poderia... Exatamente, foi assim, foi bem legal, levamos bastante ração. E aí vocês levam um caminhão para recolher isso. Vai lá.
Ficamos do lado, tem uma boutique, não tem? Do Vasco? Tem. Ficamos ali do lado ali, as pessoas iam lá, doavam pra gente. Sim. Pô, foi bem legal. Foi bem legal, porque isso aí deve ter um custo, né? Deve ter um custo, é claro que tem custo, mas você estima em quanto essa despesa só de ração da Suípa? Só de ração? Mais ou menos, puxa, um chute. Aqui de cão, assim, uns 110 mil. Por mês? Por mês, só de ração de cão. Só de ração de cão, 110 mil por mês. Exatamente. Sendo que a cada mês vocês não têm recurso nenhum. Tem que ganhar naquele mês, para chegar no final do mês e poder... Entendeu? Por isso que é a história do cobertor curto, né? A história de vender o almoço para comprar janta, não tem uma frase dessa? A gente vive assim. Mas eu acredito que um dia isso tudo vai reverter pela causa que a gente defende. O seu otimismo é contagiante. Não só o esforço, mas essa percepção de que... E porque aquilo, né? As coisas... quando chegarem ao final, vai dar certo. Aí chega mas não está dando certo, porque não chegou ao final ainda. Exatamente. A nossa diretora social, ela fala uma coisa que eu acho genial, né? Ela fala assim, eu recebo muito mais da Suípa do que eu dou. E é verdade, velho. Você recebe, você fica feliz, sua alma cresce, né? Você fica forte. Mais que aquela contribuição. Tem horas que realmente, né, dá uma cansada, mas logo você... Não, mas eu ouvi uma frase dessa, né? Eu recebo muito mais da Suípa do que eu dou. Isso também já é um gás a mais, né? É um gás, exatamente. O Geraldo, você vai pensando aí quanto vai ser a sua contribuição. Eu vou vou pensar a respeito. Conversa lá com a sua esposa. Eu tenho 3 gatos, doutor. Eu tenho muito gasto também com os gatos lá em casa. Eles têm 1.200, ele tem 300 gatos. É muito gato. Aquele seu leitinho com biscoito, se você passar uma semana sem gastar dinheiro com isso, você já transforma em doação. Você sabe que eu esqueci de falar. Lá na sede são cães, gatos e 2 urubus. 2 urubus? 2 urubus. Isso realmente você não me falou, não. Que vive no gatil. De boa com os gatinhos. De boa? De boa. Porque eles cortaram a asinha, né? Lança de pipa, né? Então, se botar na natureza, vão morrer. Meu Deus. Lá e o cerol das pipas cortou a asa do urubu. Do urubuzinho. Aí ele não tem mais o nervo. Ele só anda. Só anda. E anda no meio dos gatos e se dão bem. Se dão bem, tudo tranquilo. Harmonia total. Geraldo, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Infelizmente, sempre é doído a gente ter que encerrar esse bate-papo aqui, cara. É incrível, né? Porque às vezes eu convido as pessoas e falo o horário, né? O tempo de programa, mas muito tempo não e tal, mas todo o programa, o finalzinho a gente se atropela. Se alguém quiser um contato com você, qual seria a forma de contato que você poderia dar? Não sei. Aí você que pensa. Tem o telefone da gente, né? Telefone da própria Suípa. 3297. É o telefone fixo, né? 3297 8769. O prefixo é 21 3297 8769. Tem algum outro contato? Assim, esse não é Zap, né? Esse é fixo. Esse é o nosso fixo lá. Você liga, eles vão atender. E tem, por exemplo, e-mail? Tem o meu e-mail, né? Qual é o seu e-mail? É presidência. Presidência, arroba, não. Isso. Presidência, arroba. Suípa. Suípa.org.br. Repetindo, presidência, arroba, suipa.org.br. Suípa se escreve com S-U-I-P-A. E o fixo, aqui também, na edição do programa, eu ponho na tela. Você quer encerrar o programa? O que você gostaria de dizer para quem está nos ouvindo? Que todos estão convidados para conhecer esse trabalho da Suípa, entendeu? E tem, assim, uma coisa que eu sempre digo, né? Para todos os seres humanos que dediquem um tempo da sua vida para alguma causa, seja lá animal, para humanos doentes, para nossas florestas, né? Para o nosso planeta, mas se doem,
porque você vai ganhar muito com isso. Pelo menos é o que acontece comigo, sabe? Sua alma cresce e é muito legal. Poxa, eu recomendo a todos. Entendeu? E fica o convite aí para conhecer o trabalho da Suípa, né? Certo. Nós estamos, volto a dizer, fazendo o último programa do ano, e o ano, para a gente mudar de ano, faltam 4 dias, né? Então eu desejo a você, a sua equipe, a sua entourage todas, a usar hoje associados, desejo toda a sorte do mundo, que vocês realmente tenham forças para continuar esse trabalho. Eu me lembro que você falou ontem que, assim, de repente eu tô plantando lá para a próxima vida, né, para ter algum benefício na próxima vida, mas na verdade eu sei que você faz isso absolutamente sem interesse nenhum, pelo respeito aos animais mesmo, né? É muito tocante, assim. O noticiário nosso, assim, de televisão diário está sendo tão pesado, né? A gente vê coisas tão degradantes para a nossa espécie humana, né? Tanto a nível internacional, mas a nível local, e a nível local de todas as formas, né? Autoridades violentas, meliantes violentos, enfim, dificuldades as mais variadas, mas é bom a gente saber que tem núcleos que pensam em fazer bem, né? Então que tenhamos todos, Geraldo, nosso parceiro aqui do ano todo, sem ele não tinha programa, Geraldo Rodrigues, e esperamos então que a gente em breve possa ter você de novo aqui com melhores notícias aí do ponto de vista de recursos, né? Um abraço. Se Deus quiser. Muito obrigado.